Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias e informações e, claro, muitas análises do confronto entre Flamengo e Atlético Mineiro que vai acontecer nesta terça-feira lá em Belo Horizonte. Inclusive, o Mengão já chegou por lá e foi muito bem recebido pela nação rubro-negra de BH. Vamos aqui acompanhar o que eles falaram e analisaram sobre esse confronto e, logicamente, sobre a reta final do Campeonato Brasileiro, que inclusive poderá terminar já nessa rodada com o Mengão campeão, dependendo aí das combinações de resultado. E, lógico, uma vitória do Flamengo. Inclusive, eles também falaram sobre o provável time do Flamengo para esse confronto. Aproveita, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação no sino e deixa o like. Agora vem comigo e bora pro vídeo. Boa noite pra você, Serginho, Gonza, todo mundo tá na área aqui com a gente. Thiago Lima, nosso setorista de Flamengo, lá no GE. Globo, vai falar um pouquinho pra gente como é que tá começando essa semana decisiva pra equipe do Felipe Luiz, porque olha, pode ser que o Flamengo já se torne campeão brasileiro agora, nesse meio de semana. Precisa vencer e ainda secar o Palmeiras para perder, meu amigo. Exato, a semana tem tudo. Pode ser muito especial pro Flamengo, né? Lembrando a final da Libertadores no sábado. Mas assim, o foco agora é o brasileiro. Amanhã tem jogo em Belo Horizonte. O Flamengo já está em Belo Horizonte, chegou agora de tarde lá. E é onde ele pode, como você falou, pode ser sim campeão brasileiro. Existe essa chance. Basta o Flamengo vencer e o Palmeiras não vencer o Grêmio. Um empate entre Palmeiras e Grêmio com a vitória do Flamengo também já deixa o título virtualmente, o Flamengo virtualmente campeão, porque o Palmeiras teria que tirar mais de 20 gols de saldo nas duas últimas rodadas. Mas já seria algo que o torcedor também já comemoraria como título, como título, embora matematicamente ainda não, né? Mas a expectativa está grande. O Flamengo chegou lá, foi recepcionado pela torcida na porta do hotel e os torcedores gritando: seremos campeões, seremos campeões. E, claro, tem aquela zoação com o Galo, porque seria o segundo título na Arena MRV. O primeiro foi do Flamengo na Copa do Brasil, e aí seria o segundo. Tem toda aquela provocação, de torcida, mas, de fato, a expectativa está grande. Quem é supersticioso, para os supersticiosos de plantão, em 2019, o Flamengo foi campeão brasileiro, voltando de uma Libertadores, sem jogar. Ele estava no trio elétrico comemorando e foi campeão brasileiro por causa de um outro jogo, que era justamente um Grêmio e Palmeiras. Que loucura, gente. Olha que loucura. Nossa, uma coincidência e tanto, hein? Exato. Quem sabe não se repete esse ano. Bom, me diz uma coisa, o que já sabemos de estratégia do Felipe Luiz, considerando gramado sintético, considerando também desgaste, o jogo da Libertadores no fim de semana? Temos uma lista de relacionados, mas temos o que de expectativa para jogadores em campo? Então, Kelly, diferente do Abel, o Abel deixou transparecer que vai escalar um time, poupar vários caras, várias peças para sábado. O Felipe Luiz, não acredito que o Felipe Luiz vai colocar um time reservão todo, né? Mas eu acho que sim, ele vai poupar uma peça ou outra. Por exemplo, o Alexandre, que é um jogador muito importante na lateral esquerda do Flamengo, muito importante nessa consistência defensiva do time, ele não tem conseguido engatar grandes sequências de jogos. E amanhã é um gramado sintético, como você lembrou bem. Então, assim, pesa. Eu acho muito difícil o Felipe Luiz, por exemplo, usar o Alexandre amanhã. Banco, talvez, o Alexandre? Banco, viajou. Ou nem banco? Não, viajou. Então, o Alexandre deve estar no banco. E aí, o Ayrton Lucas deve jogar amanhã. O caso do Jorginho, por exemplo, acabou de se recuperar de uma lesão tem pouco tempo, né? Voltou a jogar no último jogo, foi titular grande partida. O Jorginho, que é um jogador, também é muito importante para esse time do Felipe Luiz, titular absoluto. Também acho difícil jogar, porque tem a questão do gramado sintético, acabou de se recuperar de lesão. O Arrascaeta, vamos ver como é que vai ser, apesar da questão do gramado, ele já está mais acostumado, né? Sintético. Mas acho que o que a gente pode tirar, pegando a lista de relacionados, por exemplo, o Rossi certamente vai jogar, o goleiro joga todas, né? Mas na zaga, por exemplo, o Flamengo só levou 2 zagueiros. Na lista toda de relacionados, o Flamengo só levou 2 zagueiros, o Léo Pereira e o Danilo. Não tem outro para jogar, então os dois vão jogar. Não tem nem os garotos, né? O João Vitor, o Iago, o Cleiton, nenhum foi. Então, os zagueiros a gente já sabe. O Pulgar e o Saúl estão voltando de suspensão, sim, né? Pegar ritmo, talvez. Principalmente o Pulgar, porque o Pulgar é o titular do time, né? Incontestável. Então o Pulgar pode jogar. Acredito que o Pulgar jogue por causa disso, até para também não tá descansado, né? Vamos dizer assim. Sim, olhando também para o fim de semana, para não perder esse ritmo de jogo. Exatamente, para não perder o ritmo de jogo. O Saúl já não sei, porque o Everton Araújo fez um partidaça, né? No último jogo contra o Bragantino, ele foi muito bem. Fisicamente é forte, provavelmente aguentaria bem o sintético. O sintético, eu apostaria
que o Everton Araújo jogue amanhã. Na frente. Vamos botar um campinho provável por aqui? Que daí a gente vai, enquanto o Thiago vai falando, a gente já vai dando uma coladinha na escalação para acompanhar a ideia do Filipe Luís, que tem esse desafio e tanto ao longo da semana na disputa do título do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores da América. Vai lá. Vai surgir aqui enquanto você vai falando. Então tá. E aí, assim, na frente, o Plata, por exemplo, está fora de sábado, ele está suspenso, né? Ele está suspenso da final da Libertadores. Então, a chance grande dele jogar amanhã também. Inclusive, ele tem ótimos jogos na Arena MRV. Embora ele não viva uma grande fase no Flamengo atualmente, mas ele tem os 2 jogos que ele fez na Arena MRV. Ele fez o gol do título da Copa do Brasil ano passado. E esse ano, que o Flamengo ganha de 1-0 lá, mas é eliminado nos pênaltis, ele dá uma assistência linda para o gol do Everton Cebolinha, que foi um golaço, né? Mas foi um passe espetacular do Plata nesse jogo. Ele costuma se dar bem lá, né? De repente o Felipe aposta nessa mística do Plata. Se o Filipe Luís é supersticioso ou não sei, mas lembro que na coletiva falaram pra ele, de repente pode ter lesão, ele bateu 3 vezes na madeira assim, durante a coletiva baixinho, né? Que nada aconteça. Não, eu acho que nessa hora vale tudo. Né? Não, vale é isso. E todo cuidado, Gonza, é importante, porque se a gente parar pra pensar recentemente, o Léo Ortiz fez um esforço para participar do jogo contra o Racing, para estar lá servindo a sua equipe e tudo mais. Piorou a lesão. Desfalcou o Flamengo. O Pedro, que tá com aquela lesão no braço, voltou aos treinos, estava com tudo muito controlado, num ambiente totalmente seguro, não era de jogo. O que aconteceu? Teve uma lesão muscular. Então, agora, qualquer coisa que aconteça pode comprometer o que o Flamengo tem de objetivo nesse fim de ano, que é o título brasileiro e da Libertadores. O Flamengo construiu uma vantagem de 4 pontos, faltando 3 rodadas, né? Porque, assim, é importante essa distância curta para o fim do campeonato, porque essa Série A já teve situações em que pendeu para o lado do Palmeiras, depois passou a pender de novo para o lado do Flamengo, muita gente dizendo que o campeonato só seria decidido na última rodada, e ainda pode ser que só se decida na última rodada, mas quanto mais se aproxima do fim, né, menos tempo para mudanças na tabela a gente tem. Então o Flamengo tem uma situação em que o Filipe Luís tem um certo conforto para exatamente poder pensar e não correr riscos, né? Não colocar a Libertadores em risco. Você falava, Thiago, das possibilidades, né? O melhor cenário, obviamente, o Flamengo vencer o Atlético e o Palmeiras perder. Isso dá o título ao Flamengo. Você falou também num empate do Palmeiras com vitória do Flamengo, que aí teria que descontar um saldo de gols absolutamente improvável. Mas o único cenário que realmente é um pouco mais perigoso para o Flamengo seria o Flamengo perder e o Palmeiras ganhar, porque aí para 1 ponto. E aí deixar o Palmeiras se reaproximar não é bom. Porque se, por exemplo, acontecerem resultados iguais, 2 derrotas, 2 empates, ou se os 2 vencerem, o Flamengo fica na situação de, no próximo meio de semana, contra o Ceará, no Maracanã, ele fica podendo vencer e resolver o problema. Né? Com o Maracanã lotado, o Ceará numa fase ali não tão bom. E pertinho da sua torcida assim, também. Tem vários cenários favoráveis ao Flamengo que permitem que o Filipe Luís avalie. Não, esse aqui está correndo algum risco para sábado? Tira, bota outro. E o Flamengo, evidentemente, que tem elenco para isso. Perfeito. A gente estava vendo agora ali o campinho, depois do Thiago também ter nos explicado muito bem. Alguma chance de repente, para esse jogo contra o Atlético, ele usar no ataque, por exemplo, o Everton Cebolinha, ou deve ir com o Lino mesmo? Então, Kelly, eu acho que o Cebolinha é uma grande dúvida, porque assim, ele ganhou a posição recente agora, né? O último jogo ele foi titular e foi muito bem. Eu acho que se o Filipe Luís for pensar no jogo de sábado e ir com o Cebolinha para o jogo de sábado de titular, eu acho que amanhã ele iria com o Samuel Lino, até para dar mais uma chance ao Samuel Lino também, mostrar que está brigando por essa vaga, que ele quer jogar sábado, né? Dar essa chance e colocar jogadores que queiram, não tem presença garantida no sábado, seria uma chance de mostrar serviço amanhã, né? Vai querer mostrar serviço para jogar sábado. Então, possivelmente, o Samuel Lino poderia ser esse jogador de entrar ali. O Cebolinha tem uma questão do gramado sintético também. E um histórico desgraçado de lesão, Exatamente, né? exatamente. Não faz muito sentido correr esse risco. Olhando estrategicamente para a semana toda, né? Semana toda, né? Embora o Cebolinha tenha feito o gol na Copa do Brasil esse ano, quando o Flamengo cai lá, eliminado nos pênaltis. Ele que faz um lindo gol, né? Na vitória de 1-0 lá, o Cebolinha joga e faz o gol lá.
Mas eu tô com o Serginho. Eu acho difícil o Filipe Luís também correr esse risco se ele pensar que o Cebolinha é o meu titular para sábado. Não, e o que você está falando do Samuel Lino é estratégia de treinador também, né? Vamos dar uma chance para ele, porque o Samuel tem um potencial para jogar muito bem, porque ele já fez isso, né? Então, quando você dá essa chance para o cara, para ele levantar o bracinho de, olha, sábado pode contar comigo, viu? Eu estou afiado aqui. E tem uma outra questão, né? Que por mais que o Samuel Lino esteja numa fase muito ruim, claramente está numa fase ruim, né? A torcida do Flamengo está pegando no pé dele com razão, porque ele não está rendendo o que pode. Ele carrega aquele né, símbolo de ser a maior contratação da história do Flamengo e ele tem potencial. Então, assim, até para o próprio Samuel Lino imaginar, cara, eu tenho que jogar sábado. A chance dele é jogar amanhã e jogar bem. Sim, exatamente, mostrar serviço dentro de campo. Agora, não chama atenção, Serginho, essa opção de levar só 2 zagueiros? Eu sei que a situação tá complicada. O Léo Ortiz está no departamento médico, teve o Vitor Hugo, o João Vitor, aliás, desculpa, que teve algum problema ali de atuação e até se fala muito de que falhou e tudo mais. É um jovem jogador, acho que talvez mereça o desconto, mas chama atenção levar só 2 e não ter outro reforço ali na manga? Chama, claro que chama, né? Porque sei lá, teria talvez o Vinha, né? O Vinha, só que o Vinha também não foi, né? Um lateral que poderia fazer a zaga, também não vai, né? Eu achei bem esquisito mesmo, né? Porque, pelo menos no banco, por que não, né? Mas o Felipe ele está guardando alguma história, porque eu não consigo explicação, não. Numa emergência, o Alexandre pode jogar na zaga, né? Ele já fez. Mas aí, de novo, né? Se você não quer usar o Alexandre... Se você não quer preservar o Alexandre, o próprio Pulgar também poderia ser usado ali na zaga, né? Mas ele tinha uns jovens para levar, mas... E em relação ao Léo Ortiz, olhando para essa zaga, pensando também na final da Libertadores, já que ele ainda não está à disposição para esse jogo, provavelmente também não acelerariam essa volta para a partida contra o Atlético Mineiro. Para poder contar com o Léo Ortiz na zaga na final? Sim, o Flamengo trabalha para ter o Léo Ortiz no sábado, né? É o titular ali do Flamengo, voltaria na posição de titular ali junto com o Léo Pereira. A expectativa é grande para essa volta, sim. Ele poderia ter voltado... O Flamengo tentou fazer que ele voltasse um pouco antes, no Fla-Flu, não conseguiu. Ele ainda estava relatando algum incômodo, então ainda preservaram, obviamente. Se fosse uma final de campeonato, né, jogos para trás, ele jogaria. Não é o caso, ele está sendo preservado justamente para conseguir estar 100%, sem dor, 100% à disposição no sábado. E aí pesa também o fato do campo do Atlético Mineiro ser sintético, você não vai colocar um jogador voltando de lesão, né, num gramado. O departamento médico do Flamengo tem esse cuidado também. Bom, assim, a gente sabe que a dupla de zaga que funciona e funciona muito bem tem Léo Ortiz e Léo Pereira. Não ter um deles na final da Libertadores, ou ter o Léo Ortiz para um tempo, de repente entrar no segundo tempo, não sei se a estratégia seria bem essa. Pode preocupar de alguma forma o Flamengo, o Filipe Luís? Né? Só que assim... Danilo... É que ele já vem lidando com essa situação, né? Exato. Quer dizer, além de não ser uma novidade, ele olha para o lado e tem um cara como o Danilo, né? Com bagagem enorme, quer dizer... eu acho que tem gente com problemas muito maiores aí espalhados pelo Brasil, né? Exatamente. Tá com o Serginho? Sim, estou com o Serginho. Evidentemente que o Léo Ortiz é um jogador, ali, um zagueiro acima da média. O Zico, alguém falou que era o Zico. Camisa 10 da zaga. Camisa 10 da zaga. Foi muito feliz o Zico nessa definição por conta do refino técnico do Léo Ortiz. Mas se ele tiver condições, talvez, de jogar meio tempo, ele pode ficar no banco no jogo de sábado, né? Porque o substituto dele é o Danilo, que não tem esse mesmo refino, mas é um jogador que é experiente, muito bom no jogo aéreo. Enfim, tem passe também. Tem saída de jogo. Ele não tem o passe do Léo Ortiz, ok. Aliás, ninguém tem. Tá? Mas aí você compensa com o Jorginho. Né? A saída de jogo se dá com o Jorginho com a mesma qualidade ou mais. Então, são duas situações completamente diferentes. O jogo com o Palmeiras, se você tiver Léo Pereira e Danilo com o Léo Ortiz no banco, ok, você está seguro. E no jogo de amanhã,
com 2 zagueiros, óbvio que chama atenção porque você fica muito sujeito a uma eventualidade do jogo, alguma lesão ali, ter que improvisar. Mas se a gente pensar também no que o Atlético Mineiro está fazendo, vem fazendo, assim, o grande problema, a meu ver, do Palmeiras de torcer contra, não é o Flamengo, é que o Atlético, eu acompanhei a final da Sul-Americana contra o Lanús, foi uma atuação, para mim, decepcionante do Atlético, foi o retrato do que foi a temporada do Atlético Mineiro, né? Um time que está sempre, todo mundo coloca o Atlético, não, o elenco do Atlético, os jogadores do Atlético, e a coisa não acontece. Então, eu acho que você tem uma situação dessa, em que os jogadores não estão rendendo, e você ainda vir de uma situação ali traumática, de perder uma final nos pênaltis, óbvio que futebol ninguém ganha de véspera, mas, assim, eu acho que o Flamengo tem todas as condições de controlar esse jogo, assim, e de administrar ali o que o Atlético possa vir a fazer, ou não venha a fazer. Pode ir só o Danilo até... do técnico, também da torcida, ele deu mostras. Contra o próprio Palmeiras, quando o Léo Ortiz se machucou e o Danilo entrou, o Danilo foi muito bem na marcação, por exemplo, do Vitor Roque. O Danilo fez uma grande partida naquela vez. E se a gente voltar um pouco mais para trás, na Copa do Mundo de Clubes, né, lá no Mundial nos Estados Unidos, o Flamengo e Chelsea é com o Danilo na zaga, o Danilo titular. E ele faz um partidaço naquele jogo também, né? Assim, são jogos grandes, né? São jogos grandes e eles gostam cresce. disso. Tem jogador, ainda mais os experientes, que se agigantam nessas partidas que são tão decisivas e importantes. Agora, Serginho, se tu fosse o Filipe Luiz, vamos fazer um exercício aqui de imaginação. Como é que tu administraria a situação do Arrascaeta nesse jogo contra o Atlético, pensando no fim de semana? Então, você sabe que eu estou entre o conservador e o covarde. Como se eu fosse gestor, eu não botaria o Arrascaeta. Mas por isso, porque é a minha característica. Só que o Felipe já falou isso, né? Que o Arrascaeta é aquele cara que é bom colocar no jogo. Que ele se sente bem, que ele cresce. E o cara está numa fase absurda, né? Então, eu acho... assim, se fosse eu colocaria o Carrascal começando e o Arrascaeta jogando. Porque eu acho que o Felipe vai fazer o contrário. Eu acho que ele vai botar, inclusive para sinalizar para o Atlético, nem vem queridinho, porque eu botei a minha melhor peça aqui e não vou facilitar a vida desde o início. Eu acho que ele vai jogar com a Arrascaeta. Não vem de garfo que hoje é dia de sopa, meio que assim, né? Exatamente. Ô, Gonza, e se tu tivesse a prancheta, também preservaria a Arrascaeta dessa partida contra o Atlético? Eu teria que antes de tomar essa decisão, eu ia conversar longamente com o meu departamento de fisiologia, para saber assim, olha, eu quero um raio-x completo de Arrascaeta, assim, quais são as percentagens aqui depois da vírgula, para saber qual é a chance que ele tem de se lesionar. E aí, a partir disso, eu tomaria a decisão. Eu tenderia um pouco a fazer o que o Serginho colocou, de deixá-lo no banco, né? Assim como, enfim, o Alexandro, enfim, esses jogadores que decidem, e ver o que o jogo mostra. Né? Se o Flamengo for capaz de conseguir uma vantagem no primeiro tempo sem eles, ótimo. Senão, no segundo tempo, aí... e aí também sabendo o que está acontecendo no outro jogo, no jogo do Palmeiras. De repente o Grêmio faz 2-0 no primeiro tempo e aí você tem uma outra situação para conduzir o jogo. Tem várias variáveis, mas eu pensando em sábado, começaria com a Arrascaeta no banco. Muito bem, vamos colocar aqui nesse nosso papo a Laura Rezende, setorista do GE. Globo, lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais, para trazer um pouquinho das últimas notícias do Galo, que acabou deixando escapar o título da Sul-Americana. Vive um momento aí também de frustrações, tentando juntar os caquinhos, minha amiga. E eu já quero saber como é que está começando a semana por aí, já sabendo que tem pela frente amanhã o Flamengo. Bem-vinda. Ei, Kelly, boa noite para você, Gonza, Serginho, Thiago, todo mundo que está acompanhando está na área. O Galo está lambendo as feridas, né? Depois dessa final frustrante contra o Lanús no sábado na Sul-Americana, o Atlético já retornou logo depois do jogo, treinou no domingo, treinou na segunda-feira e aí lambendo suas feridas e se mobilizando para essa recuperação no Campeonato Brasileiro. E de cara, já tem um Flamengo na Arena do Galo nessa terça-feira, num jogo que, como vocês disseram, o Flamengo pode confirmar o título
título do Brasileirão. Então o Atlético tem que se mobilizar a torcida, que está muito difícil. A apuração que eu fiz agora há pouco mais de 7 mil ingressos vendidos para amanhã, sendo que uma parte desses... A torcida está muito chateada, frustrada, machucada com essa derrota de sábado, pela forma que foi, nas penalidades. E aí o Atlético tem esse restante de Brasileirão para tentar uma vaga na pré-Libertadores, para voltar à principal competição do continente na temporada que vem, que é o principal objetivo do clube no ano, e passa por esse jogo de amanhã, em casa, jogando na Arena do Galo, precisando dos 3 pontos nesse jogo que o Sampaoli vai ter desfalques. Ele não tem o Igor Gomes, que está suspenso, e tem dúvida aí também, porque o Alan Franco jogou a final com dores, né? Ele era uma dúvida para a final, ele teve uma lesão no quadril quando estava com a seleção do Equador na data FIFA, era dúvida para a final, jogou, sentiu dores ali durante o jogo, e o Arana também, que deixou a partida com dores musculares. Então são essas 3, o Igor Gomes uma ausência certa, e o Alan Franco e o Arana, dúvida para o Sampaoli escalar esse time que precisa da vitória amanhã na Arena do Galo. Kelly. De remontagem aí, né? De remobilização, talvez a gente possa chamar assim esse jogo contra o Flamengo, também pela pretensão de um Galo que talvez possa ainda estar na Libertadores do ano que vem, porque se 2024 foi ruim, 2025 não está sendo lá dos melhores, Serginho. Olha, eu vou dizer um negócio meio paradoxal, assim, mas talvez o melhor adversário que o Atlético poderia enfrentar numa sequência de tragédia, de eliminação, de derrota, acho que é o Flamengo. Porque o Flamengo, por si, ele é uma motivação contra o Atlético. Uma rivalidade super grande. Então, se, por exemplo, o Atlético fosse pegar o Mirassol na sequência, esquece. O Mirassol ia dar uma atropelada, eu acho, né? Flamengo vai ser um Atlético com... e fora essa história que o Thiago falou, né? Puxa vida, um título de novo aqui, né? O Atlético não vai querer deixar isso acontecer. Então é uma super motivação depois de um baixo astral tremendo, né? E como é que o Sampaoli vai fazer isso, Gonza? Porque, assim, foi um Atlético favorito para esse jogo contra o Lanús. Pelo menos a gente pensava. Eu pensava que ia ser um jogo tranquilo, que de repente ia ser título conquistado ao longo do tempo normal, não teria nem prorrogação, quiçá pênaltis. E foi um roteiro completamente diferente. O ídolo do time, Hulk, desperdiçou pênalti. E também não dá para botar tudo nas costas dele, assim como não dá para colocar tudo nas costas do Biel também, que teve chances ao longo do jogo. Depois errou pênalti também. Como é que o Sampaoli vai agora mentalmente deixar forte essa equipe para conseguir algo maior para o ano que vem? Essa é uma pergunta difícil, né? É uma pergunta difícil. Eu acho que o Sampaoli não tem essa resposta. Eu imagino, né, até pelo que ele falou na coletiva depois do jogo, que o Sampaoli já tem que começar agora a pensar no trabalho da próxima temporada, né? Ver com quem ele vai contar. Ele é um treinador que normalmente na montagem de elencos ele pede muitos reforços, né? Então, se ele de fato for continuar no Atlético, tudo leva a crer que sim. Então, eu acho que ele já vai utilizar essa reta final de Brasileiro com o foco na temporada que vem, e acho que ele faz muito bem, porque por mais que o Atlético tenha chances matemáticas de ainda chegar a Libertadores, mas, enfim, não dá para imaginar essa combinação de resultados. E eu vejo uma situação muito difícil, por mais que essa questão trazida pelo Serginho seja importante, né? A motivação de... Sim, o que tem faltado para o Atlético não é querer, né? Ele vai querer ganhar do Flamengo, mas ele queria ganhar do Lanús também, ele queria ganhar um monte de jogos aí que ele não ganhou. O problema é conseguir ganhar. O time tá muito mal, e acho que vem pagando agora nessa reta final por uma série de erros, né? Pelo fato de ter tido o treinador anterior, o Cuca, não ter deixado praticamente nenhum trabalho feito, né? O Sampaoli pegou o Atlético praticamente do zero, né? Uma montagem de elenco equivocada, o Atlético não tem profundidade, o Atlético, curiosamente, as 2 bolas do jogo contra o Lanús, elas caíram uma na cabeça e outra no pé do Biel,
E aí não é culpa do Biel. O Biel está ali para tentar fazer os gols e tentar jogar o melhor possível. Mas, enfim, na hora que tem que decidir, precisaria de alguém com mais estofo, né? Técnico, inclusive. Então, óbvio que o Atlético é um gigante e pode ganhar do Flamengo, mas eu não consigo imaginar como, primeiro, conseguir essa motivação toda e, segundo, conseguir qualidade, que o Atlético não vem mostrando desde quase que o ano inteiro. E a gente falava antes de o Flamengo ter boas lembranças na Arena MRV. Lá não perdeu 3 jogos que disputou, né, Exatamente, Thiago? Exatamente. O Flamengo, a gente pode dizer que a torcida do Flamengo vai confiante, tem ido confiante nos jogos lá, né? E aí amanhã possivelmente vai de novo. É um lugar que o Flamengo, apesar do campo sintético, o Flamengo tem conseguido resultados, tem jogadores que têm se sentido à vontade, como o Plato, como a gente já citou aqui, 2 excelentes jogos lá. O Flamengo tem essa mística aí também. Exatamente, tudo que faz parte de uma atmosfera de um jogo que vai ser importante nessa semana decisiva. Agora, Laura, o Hulk meio que quebrou o silêncio depois aí do vice-campeonato da Sul-Americana, disse que poucos reconhecem o esforço do time. Ele vai para o jogo amanhã, mas já pensando será no seu futuro? Kelly, essa é a pergunta que todo mundo tem feito, né? Vale lembrar que o Hulk tem contrato com o Atlético até o final de 2026, é um cara super importante, ídolo do clube, mas essa é uma pergunta que o torcedor tem feito pela temporada que o Hulk fez, por tudo que passou durante esse ano também, ele que não vinha demonstrando um bom futebol, perdeu o pênalti na final, a gente até trouxe no GE. Globo nessa semana sobre os pênaltis decisivos que o Hulk perdeu ao longo da passagem dele pelo Atlético, né? Era a 10ª final dele, poderia conquistar mais um título e fica esse questionamento se ele vai ficar ou não. Você falou sobre o planejamento de 2026, o Sampaoli falou disso depois do jogo e a diretoria do Atlético, todo mundo envolvido no departamento de futebol já tem pensado nisso, né? Por aqui a gente fala muito sobre uma reformulação desse elenco. Boa parte desse elenco está no Atlético há muito tempo, desde o título de 2021. É um elenco que está junto há mais tempo e se fala nessa reformulação como um fim de ciclo, como algo natural, como algo que possa acontecer pensando nessa sequência do Atlético no ano que vem, pelos próximos anos, e isso pode passar por uma saída ou não do Hulk. Ele tem contrato até o 2026 e, como você disse, ele quebrou o silêncio hoje postando nas redes sociais um texto com uma foto chorando, falando sobre lutar, nunca desistir. Depois do jogo da Sul-Americana, na zona mista, onde os jogadores dão entrevista, falam com a imprensa, ele não parou. Assim como outros atletas que não quiseram dar entrevista ali depois do jogo, né? Ele passou de cabeça baixa, não quis falar com a imprensa, não havia se manifestado desde a final de sábado e agora há poucos minutos antes da gente entrar aqui, ele postou uma foto chorando, falando sobre lutar, sobre nunca desistir e seguir em frente. Ele que é um dos ídolos do Atlético, né, tem esse restinho de temporada para voltar a performar, a jogar bem e fazer com que o Atlético possa chegar a uma pré-Libertadores. Uma apuração que eu fiz até antes da final, né, depois que o Atlético perdeu a final da Libertadores no ano passado, o Hulk ficou muito abatido. Ele sentiu muito aquele título perdido para o Botafogo na temporada passada. Poderia ser o primeiro título internacional dele com a camisa do Galo e ele teve essa chance de novo na Sul-Americana. Então, com certeza, o Hulk está sentido pela forma que foi, por ele ter perdido um pênalti. Ele não fez uma atuação muito boa durante os 90 minutos da final, então com certeza o Hulk está sentindo mais uma vez esse sabor amargo dessa derrota de não conquistar um título internacional com a camisa do Galo nessa temporada. Talvez tenha sido o que faltou mesmo. Para essa temporada, a gente vai entender melhor ao longo dos dias o futuro do Hulk, mas por esse momento dele também ter passado aí os 500 gols na carreira, por ser esse grande ídolo do Atlético Mineiro, talvez se ele tivesse coroado essa temporada de 2025 com esse título, o gosto seria outro, o ânimo seria diferente também para dar continuidade a esse trabalho. A ver o que vai acontecer. Laura Rezende com todas as informações pra gente, direto da redação do Esporte em Belo Horizonte. Obrigada pela tua participação, minha amiga.
Um bom trabalho para ti e até uma próxima aqui no Tá Na Área. E eu também já quero agradecer ao Thiago, que fez companhia pra gente aqui direto do estúdio hoje. Obrigada, meu amigo. Volte sempre. As portas estão sempre abertas para todas as informações dos nossos setoristas do GE. Globo. Bom, vamos mudar de assunto porque esse jogo, então, entre Atlético e Flamengo é amanhã, 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, 9h30 da noite, tá? Acontece lá em Minas Gerais. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que já chegou em Belo Horizonte e detalhe, hein, foi muito bem recebido, tá ali, ó. Flamengo chega em Belo Horizonte, onde pode ser campeão brasileiro diante do Atlético Mineiro. Vocês já imaginaram, galera, o Flamengo, né, dar mais uma volta olímpica dentro da Arena MRV, galera? Vocês já imaginaram isso? Flamengo que foi o primeiro campeão, o primeiro campeão lá da Arena, ganhou o primeiro título, antes até do Atlético, deu a volta olímpica, né, vencendo o Atlético lá na Arena, ano passado, vencendo a Copa do Brasil, e agora, no ano seguinte, poderá dar outra volta olímpica novamente e ser campeão brasileiro. Cara, que sina para os atleticanos. E logo depois, né, da perda de um título, né? Eles estão ainda de ressaca da derrota ali da perda da Sul-Americana e agora poderá, né, até ver o Flamengo, quem sabe, dar uma volta olímpica dentro da Arena MRV, galera. Os antes vão à loucura com o nosso Mengão. O malvadão está on de novo, parceiro. Vamos com tudo, se Deus quiser, emplacar esse Brasileirão. Se não for agora, pode ser no Maracanã contra o Ceará também, né? Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. Torcer muito pro Flamengo, lógico, né? Vou deixar aqui os créditos pro canal do Sport TV, link deles na descrição do vídeo, como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!